Hoje a gente vai começar a desenvolver uma aplicação para fazer você entender elementos básicos da programação para Android. Então senta aí. Olá, amas tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CodeZone. Quem vos fala é o Pedro. E bem pessoal, hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre programação para Android usando Kotlin. Nesse primeiro vídeo a gente vai tratar de elementos mais simples, como por exemplo o test view e o button. Já nos próximos vídeos a gente vai tentar incrementar com mais elementos, e a partir do tempo que a gente for fazendo, a gente vai colocando coisas mais complicadas, coisas mais avançadas aqui para nossa aplicação. Também trazendo algumas dicas, como por exemplo como melhorar seu front-end, melhorar sua arquitetura, melhorar a segurança do seu projeto. Então se inscreve no canal e compartilha para quem está com dificuldade para aprender programação Android. Nesse primeiro vídeo a gente vai ter como foco aprender sobre dois elementos, que no caso é o test view e o button. São dois elementos responsáveis por fazer a manipulação da maioria dos componentes em uma aplicação Android. Então eles são praticamente essenciais para você poder produzir sua aplicação. Então eu vou repartir esse vídeo em dois, no caso o primeiro e o segundo. Já esse primeiro vídeo a gente vai tratar desses dois elementos. Nos próximos vídeos a gente vai tratar com mais dois elementos, que no caso seria o switch e o Radio Group, que seriam dois tipos de botões. Então, para esse primeiro vídeo a gente vai tratar com coisas bem mais simples, e a partir do próximo a gente vai começar a dificultar um pouco mais. Bem, qual vai ser a nossa aplicação aqui? A nossa aplicação vai ser responsável por fazer um contador de pessoas, ou seja, a gente vai simplesmente colocar aqui na tela quantas pessoas tem em um determinado lugar e dois botões, um para diminuir, outro para aumentar o número de pessoas, tá bom? E nessa aplicação a gente vai ter que usar dois tipos de elementos, que seria o test view e o button. É uma coisa bem simples mesmo, só para a gente ter que entender. O test view, a função do test view ele é o seguinte: no Kotlin a gente tem dois tipos de elementos. Primeiro são elementos manipuladores e o segundo são elementos manipulados. Elementos manipuladores, pelo que o nome já fala, são elementos que manipulam outros elementos. São elementos responsáveis muitas vezes por fazer incrementações, decrementações, alterar alguns botões, alguns elementos na questão, muitas vezes até de posição. E tem elementos manipulados, que é o caso do test view. São elementos que eles são manipulados, eles são usados por outros elementos para iniciar, para fazer alguma coisa. Então, o test view, como vocês já viram aqui, eu já adicionei. Para a gente adicionar ele no frame rate muito fácil. Você simplesmente arrasta para cá, dimensiona os lugares que você quer prender, né, o seu elemento. Lembrando que no Kotlin ele precisa desses elementos delimitadores, porque o Kotlin trabalha justamente nessa questão do XML. XML é uma linguagem de marcação. Portanto, você pode ver aqui o código dela. Ela é uma linguagem que na verdade você tem que fazer assim. Mas ainda bem que no Kotlin você tem esse modo de fazer uma aplicação aqui. Você está fazendo a partir do design, que é a interpretação do XML. Então ele trabalha justamente com restrições. Então uma aplicação ela precisa de restrições, né, um elemento no caso, precisa de restrições para poder ser adicionado na tela. Então você pode ver que quando você passa aqui o mouse por cima, ele mostra um coisinha azul aqui, mostrando que esses lados da tela são restrições. Então, coloquei aqui nosso aplicativo, nosso elemento, né? E quando você coloca um elemento, ele tem por si só, ele tem atributos. E aqui quando você vem aqui embaixo, você vai ver a tabela Common Attributes. Exatamente essa tabela é responsável por fazer alterações no seu elemento. Então, dependendo do elemento, ele vai ter muitos atributos, como por exemplo um botão, vocês já vão ver que ele tem muitos atributos aqui. O primeiro deles é o teste, então vamos mudar aqui. Vou colocar aqui pessoas. Opa, colocar acento. Pessoas vai ser, a gente vai trabalhar com esse termo. Eu vou aumentar o tamanho dele. Ao invés de vir aqui em test size, a gente vai colocar 30 e poucos, né? Só para deixar bem visível. Bem, não gostei da fonte. Como é que a gente vai fazer? A fonte a gente pode vir aqui em Font Family e modificar a fonte. Colocar aqui uma fonte isso, essa aqui mesmo. Bem, essas aqui são as fontes dadas pelo próprio sistema. Então você deve estar se perguntando: poxa, como é que eu mudo para uma fonte que eu quiser? Bem, isso vai ser parte de um próximo vídeo que a gente vai fazer, que é como melhorar o seu front-end. Então a gente vai fazer, por exemplo, como mudar a sua fonte, como mudar a cor de fundo, como mudar o esquema dos elementos. Então você pode colocar um elemento arredondado e etc. Então se inscreva no canal para você acompanhar esse vídeo, que vai ser muito interessante. Bem, aqui é a cor do texto. Test color, no caso será a cor do texto. Eu vou colocar uma cor de texto bem chamativa. Colocar um laranja, isso. Vou deixar bem chamativo, bem alinhado na tela. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele. Aqui, pronto. Bem, já sabemos o que é um test view, como é que o test view funciona. Ele não tem muita coisa além disso. Ele basicamente é só isso daqui mesmo. Ele vai trabalhar basicamente com isso, com essa questão somente de alterações.
com essa questão também de alterações e questão de atributos, mas não passa disso. E vamos tratar do outro elemento, que é o elemento button. O elemento button, eu diria, um dos elementos, se não o elemento mais importante de uma aplicação Android, porque ele é quem vai praticamente dinamizar tudo. Ele vai tornar a nossa aplicação dinâmica, ele vai poder mudá-la. Então vamos dimensionar ele aqui. Lembrando que essas aplicações você pode colocar elas linkadas, tá? Esses elementos, no caso, você pode colocar os elementos linkados. Por exemplo, esse caso aqui, onde eu coloquei o button linkado com o coisa de pessoas, com o test view de pessoas. Então você pode fazer isso também. A partir do momento que você coloca um botão aqui, você também tem os atributos semelhante aos test views. Só que os do botão são bem mais complexos e muitas vezes são até um pouco difíceis de entender. Mas aqui a gente consegue até ver alguns aqui que a gente consegue assemelhar com o do test view. Por exemplo, de texto, a questão da família da fonte, o tamanho do texto presente no botão. Muitas vezes um botão tem texto e outros a mais, como por exemplo esses insets. Insets são nada mais que espaços, é o semelhante ao padding na programação web. Então o insets é basicamente o espaço que ele vai ter dessa borda azul, justamente para evitar que você tenha, por exemplo, a questão de um espaço indevido, um espaço de um elemento para outro, evitar que sua aplicação deixe os itens muito juntos. Então o instant ele serve justamente para isso. Você pode ver aqui que ele ficou bem distante da borda azul, podendo delimitar muito bem com o outro. É basicamente isso que um instant faz. Ele vai dar um espaço de um elemento para outro. Você tem aqui a questão do background. Background é muito simples de entender, basicamente a cor. Então vamos mudar aqui a cor dele. Coloquei cor vermelha. Do outro também vamos colocar cor vermelha. Vou tirar esses instants aqui, eu não preciso deles aqui. Acho que eu vou deixar um de 5, tá? Porque aqui esse 10 ficou muito pequeno, então vamos colocar ele com 5 só. Pronto, nossos botões estão aqui. Então como é que eu faço para mudar o texto desse botão? É muito simples, lá embaixo também tem o mesmo campo que o do test view. Tem o campo de texto, você vem aqui e coloca adicionar, que no caso no meu botão aqui a gente vai adicionar um elemento e o outro diminuir. Pronto, olha só, cara, o que a gente tem aqui? Dois botões da mesma maneira, só que com um texto diferente. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer diferente. Em vez de a gente ter que colocar um texto aqui, a gente pode fazer colocando um ícone. Pois é, a gente pode colocar um ícone aqui também. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ícone. Aqui você tem uma gama de itens aqui. Vamos ver se a gente acha um item aqui para nossa aplicação. Olha, achamos um aqui, que é o que eu queria de adicionar. Em vez de ter essa palavra adicionar, a gente vai colocar um mais um. E aqui a gente vai procurar um ícone na verdade, um ícone de diminuir. Pronto, pessoal, achamos aqui alguns itens, eles são bem parecidos. Então pessoal, achamos aqui alguns itens. Achei um de diminuir e outro de aumentar, que é adicionar. Então vamos aumentar essa letra, deixar ela coerente com o tamanho do ícone, que ela tá muito pequena. Então vamos colocar aqui, isso. Coloquei, que eu posso colocar negrito ou não, então vamos colocar negrito para deixar ela mais cheia. Aí, pronto. Dois elementos que a gente vai ter na nossa aplicação, de modo muito simples. Bem, feita a parte do front-end, diria assim, agora vem a parte justamente da codificação. Quando você inicia uma aplicação, ela vai aparecer assim, essa activity main dessa forma. Só que quando você criar uma página, ela não vai estar assim, tá? Ela não vai ter nenhum desses elementos, vai ter que copiar a maioria deles à mão. Mas quando você copiar a página, ela não vai ter isso aqui, olha só. Quando você criar uma página, ela não vai ter isso aqui. E o que é isso aqui? Set Content View, no caso, seria mandar conteúdo para a view. Então, e aqui é o endereço da view correspondente. Você precisa ter na sua aplicação, sempre ter esse termo aqui no seu código em kotlin.kt aqui, você pode ver, para ele mandar o conteúdo para a página respectiva. Ele vai linkar as duas coisas, então o teu código com a tua página. Então você precisa dessa linha de código aqui para fazer o que a gente vai escrever aqui funcionar, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, que a gente vai fazer decrementar quando apertar no -1 e acrescentar quando apertar no +1. Sempre esse nome pessoas aqui vai se tornar um número. Então vamos colocar aqui em cima aqui o nome contador de pessoas, justamente para a gente não se perder. Pronto, colocamos aqui. O que a gente vai fazer agora? Para você alterar o código dessas coisas aqui, todas essas coisas precisam ter um nome único.
todas essas coisas precisam ter um nome, um referente, a gente poder pegar lá no nosso código. Esse referente se chama ID. É o que todos os elementos precisam ter de uma forma independente. Então, para alterar o ID é muito simples. Você seleciona o componente e você vem lá em cima, vai ter ID. Você coloca aqui o que você quer identificar. Por exemplo, colocar texto, título. Aperta Enter. Vai aparecer isso aqui. Você aperta Refactor. Ele vai refatorar o nome do componente. Vou colocar aqui texto, pessoas, botão diminuir, botão acrescentar. Pronto, definimos o ID para cada elemento. Então nós já podemos acrescentar no nosso código todos esses elementos. E como é que a gente faz isso? Para você alterar um elemento em Kotlin, você precisa primeiramente fazer um objeto baseado naquele componente. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, var, a gente coloca botão, eu vou botar botão mais, recebe, find view by ID. Esse find view by ID, ele vai pegar o seu componente e tornar ele um objeto. Ele vai formar um objeto baseado no seu componente. É necessário você fazer isso para que sua aplicação, seu código, entenda que você quer manipular aquele componente. Então você deve colocar aqui o tipo do elemento que você quer colocar. Eu fiz um botão lá, então é um botão, então eu vou colocar button. E como é que eu referencio esse objeto lá? Você vai digitar a raiz do Kotlin, que é o R, ponto, ID, ponto, o nome que você quer. Por exemplo, esse aqui é um botão mais, então vai ser o botão de acrescentar, botão acrescentar. Pronto, seu elemento está criado. Aqui você já pode manipular ele da forma que você quiser. Então, digito ele aqui, colocar mais, vai aparecer uma série de atributos baseados nele para você poder colocar. Você já pode fazer um programa todo baseado nesse botão. Vamos formar os outros elementos aqui e já já a gente volta. Pronto, pessoal, definimos aqui todos os elementos que a gente vai trabalhar. Então, você pode perceber que são 3 elementos. É o título pessoas, o botão de menos e o botão de mais. E bem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, como eu já falei, toda vez que a gente clicar no botão de mais um, vai adicionar um número aqui. E toda vez que a gente clicar de menos, vai diminuir o número aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. O botão mais, a gente vai fazer com que ele adicione um número. Mas antes disso, vamos definir um número aqui. Var número int recebe 0. Olha só. Você vai ter aqui que a gente vai definir um número para ele. Vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em botão mais ponto set on click listener. Isso é um evento que esse botão vai fazer. Sempre quando clicar nesse botão, ele vai disparar esse evento aqui, que é o responsável por fazer alguma coisa. E você tem que escrever alguma coisa aqui. Então vamos escrever aqui. Sempre quando o botão de mais for adicionado, a gente pega o seguinte: o número vai receber número mais 1. Pronto, ele vai fazer isso. Mas e daí? O que a gente tem que fazer depois disso? A gente tem que fazer com que esse título aqui receba o número que a gente acabou de incrementar. Então o que a gente vai fazer? Você lembra que eu defini aqui texto pessoas? Pois é, o texto pessoas também tem atributos. Então um desses atributos é texto pessoas ponto text. Esse text vai ser o texto presente aqui. Por exemplo, o texto que a gente tem aqui é o nome pessoas. Mas se a gente quiser mudar isso no meio da aplicação, é muito simples. A gente simplesmente vai pegar ele aqui, ponto text, e colocar número. O novo número que a gente incrementou aqui. Você percebe que vai dar um erro aqui. Por quê? Porque esse text ele tem por obrigação ser um string. Então o que a gente vai fazer? Ponto to string. A gente converteu aqui ao vivo o número, né? Para ele ser um string em vez de um inteiro. E bem, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer também o do botão menos. Set on click listener, a mesma coisa. Número, receber número menos 1. Texto pessoas ponto text
recebe número ponto toString. Opa. Perfeito, cara. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é interessante porque suponhamos que a gente vai ter um número e ele não pode passar de 0, certo? Então, em vez de a gente pegar esse aqui e deixar da forma que tá, se um elemento já for 0, se o número já for 0 e tentar diminuir, ele vai dar valor negativo. Número de pessoas negativas não existe. Então como é que a gente vai fazer? Eu fazer isso aqui, enquanto texto pessoas ponto text diferente de 0. Pronto, você pode fazer assim vai evitar que o seu código faça as coisas indevidas. Então, praticamente o que ele vai fazer? Ele vai botar o código para rodar para a gente testar, né? Então só fazer o nosso código rodar, a gente esperar aqui. Bem pessoal, a nossa aplicação rodou aqui. E já para começo de conversa, a gente já tem que editar uma coisa aqui, que era, eu estava usando o do while aqui. Quando usava o do while, eu acho que a aplicação ficava muito lenta, demorava demais para responder. Então, em vez disso, você usa um if mesmo, tá? O if mais rápido de responder, ele é mais rápido, então o do while consome muito tempo. Então, vamos testar aqui. Tá adicionando normal. E vamos ver. Pronto, tá editando normalmente. Não tá passando de 0. Interessante, cara. Muito legal. Então, pessoal, essa foi a nossa aplicação. Uma coisa bem simples, bem rápido mesmo de aprender. Coisinha rápida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, tá? A gente vai trazer bem mais aplicações como essa. A aplicação é até mais complicada do que essa. Então, a gente vai trazer muitas dicas, como por exemplo, como melhorar sua front-end, sua arquitetura, sua segurança do seu projeto. Então, se você for interessado por tudo isso, se inscreva no canal, compartilhe para que seu amigo que está com dificuldade também com programação Android, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, foi e até mais.